Começa agora, Bom Dia Agro! As principais notícias da região, do campo e do agronegócio. Você está ouvindo Bom Dia Agro, Boa Safra, a rádio que leva o agro até você. Bom dia! Está começando agora o Bom Dia Agro, o seu encontro diário com as principais informações do campo. Aqui você acompanha as notícias da nossa região, os acontecimentos do agronegócio, previsão do tempo, mercado agrícola e tudo que movimenta a vida no campo. Fique com a gente, porque o Bom Dia Agro está no ar, trazendo informação de qualidade para quem vive e trabalha no agro. Bom Dia Agro, uma realização Boa Safra, a marca que fortalece o seu agronegócio. Apoio Copas, qualidade e tecnologia em insumos para o seu campo. Rádio Boa Safra, informação que fortalece o agro. E no Bom Dia Agro de hoje, veja as principais notícias. Agronegócio brasileiro abre mercados para 29 produtos em 9 países e avança na expansão global. Restrição de crédito rural em 2026 exige mais disciplina financeira do produtor. Milho segunda safra enfrenta a pressão climática. Abril e maio serão decisivos para a lavoura. Primeiras lavouras de milho safrinha começam a entrar em maturação, aponta a Conab. Soja mantém estabilidade. Especialistas recomendam um gerenciamento rigoroso de margens. Nova exigência de regularização ambiental para acesso a crédito rural oficial transforma o agro. Previsão do tempo para esta quinta-feira, 30 de abril de 2026. Rondônia. Porto Velho terá mínima de 21 e máxima de 30 graus, com céu parcialmente nublado e baixa precipitação. Vilhena registra mínima de 20 e máxima de 31 graus, céu nublado e sem chuva esperada. Ji-Paraná apresenta mínima de 22 e máxima de 29 graus, com condições secas e vento fraco. Recomendação: excelente oportunidade para a colheita de grãos, aplicação de defensivos e operações de transporte. Umidade relativa do ar entre 60% e 75%. Acre, Rio Branco terá mínima de 23 e máxima de 30 graus, com céu nublado a parcialmente nublado e possibilidade de chuvas isoladas no final do dia. Cruzeiro do Sul registra mínima de 22 e máxima de 28 graus, com céu nublado e baixa precipitação. Recomendação: condições favoráveis para operações de colheita e transporte de produtos. Umidade relativa oscila entre 65% e 80%. Alerta: próximos dias podem trazer aumento de chuvas. Produtores devem monitorar alertas meteorológicos. O agronegócio brasileiro segue acelerando sua presença internacional com um feito histórico em abril de 2026. Entre os 17 primeiros dias do mês, o país negociou e abriu mercados em 9 diferentes países para pelo menos 29 produtos variados, consolidando estratégia de diversificação comercial que amplia oportunidades de exportação além dos mercados tradicionais. Esse desempenho reforça a importância do agronegócio como instrumento de política externa e geração de renda para produtores rurais. Os novos mercados incluem importantes consumidores como Vietnã, Arábia Saudita, Etiópia e países da América Central e do Caribe, abrindo portas para proteína animal, frutas, grãos, café e produtos processados. O governo brasileiro acumula 594 mercados abertos para o agronegócio desde 2023, com meta de chegar a 700 aberturas até o final de 2026. Estratégia que diversifica a dependência de poucos compradores e reduz volatilidade de preços. Para o produtor de Rondônia e Acre, essas aberturas significam acesso a novos clientes, redução de intermediários, negociação de preços mais competitiva e maior previsibilidade de demanda futura. Produtos diferenciados, com certificação de sustentabilidade e rastreabilidade, ganham ainda mais valor nesses novos mercados. Especialistas apontam que produtores que investem em qualidade, embalagem e certificações ambientais estão posicionados para capturar melhor preços nesses mercados emergentes.
O ano de 2026 marca transformação significativa nas regras de acesso ao crédito rural brasileiro. A restrição de crédito por instituições financeiras, combinada com exigências rigorosas de comprovação de regularidade ambiental, impõe nova disciplina aos produtores rurais e reduz margem para improvisações financeiras. Segundo análise de especialistas em crédito agrícola, o endividamento elevado de muitos produtores, aliado à volatilidade nos preços das commodities, cria cenário de alerta para o campo em 2026. A resolução CMN número 5, 1193/2024 estabelece que propriedades rurais não ambientalmente regularizadas não poderão acessar crédito rural com recursos públicos, criando barreira significativa para quem não possui regularização fundiária, ambiental ou tributária em dia. Além disso, o Banco Central implementou fiscalização por satélite para monitorar conformidade de produtores com requisitos ambientais, aumentando rigor nas liberações de financiamento. Para produtores de Rondônia e Acre, a recomendação de especialistas é gerenciamento rigoroso das margens de lucro, evitando apostas precipitadas na valorização futura das commodities, e priorizar regularização ambiental e fundiária o quanto antes. Produtores que manter margens positivas, fluxo de caixa saudável e documentação ambiental em dia terão acesso mantido a crédito, enquanto aqueles com atraso enfrentarão travamento de financiamentos. A disciplina agora não é apenas financeira, mas regulatória e ambiental. O milho segunda safra de 2026 entra em fase crítica. Abril e maio são meses decisivos para definir produtividade e rendimento de lavouras que já foram plantadas em muitas regiões do centro-sul do Brasil. A absorção de chuvas neste período é fundamental para permitir desenvolvimento adequado das plantas e evitar aborto de espigas, situação que impacta diretamente a rentabilidade do produtor. O plantio da safrinha atingiu 91% da área estimada no Centro-Sul até meados de abril, segundo levantamentos do setor. Lavouras que entraram em estádios de emborrachamento e florescimento neste momento crítico de abril a maio exigem reposição hídrica constante. Falta de chuvas nesta fase reduz enchimento de grãos, afeta peso da espiga e pode reduzir produtividade em até 40%, dependendo da severidade e duração do déficit hídrico. Para produtores com lavouras em campo, recomendação é acompanhamento diário de previsão meteorológica, irrigação complementar se viável e monitoramento de pragas e doenças que aproveitam períodos secos para se proliferar. Além disso, lotes que entram em confinamento em abril ou maio têm pico de consumo de milho justamente no período de colheita da safrinha, criando demanda simultânea de milho velho e novo, o que pode pressionar preços. Planejamento logístico e comercial é essencial para a viabilidade econômica. Você está ouvindo Bom Dia Agro. Boa Safra, a rádio que leva o agro até você. Atenção, produtor rural! Vem aí, a Rondônia Rural Show. E a Boa Safra já tem presença confirmada. Tecnologia, inovação e soluções que fazem a diferença no campo. Boa Safra na Rondônia Rural Show. Esperamos por você! O milho segunda safra segue seu calendário agrícola normal e as primeiras lavouras já começam a aproximar-se de maturação fisiológica e colheita. Segundo o levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB, as lavouras mais precoces plantadas entre fevereiro e início de março já atingem estádios finais de maturação, exigindo preparação de máquinas colheitadeiras e planejamento de secagem e armazenamento. O calendário de colheita da safrinha 2026 tem impacto direto na dinâmica de preços e no fluxo de caixa dos produtores. Colheita é fase de maior custo operacional e risco logístico, envolvendo combustível, mão de obra,
manutenção de máquinas e transporte até silos ou pontos de venda. Produtores que colhem com um mercado de preços firmes conseguem melhor rentabilidade, enquanto aqueles que enfrentam colheita com mercado deprimido precisam considerar armazenagem para comercialização futura. Para Rondônia e Acre, o calendário de safrinha ainda está no início de colheita em algumas regiões, dando margem para acompanhamento de tendência de preços em Chicago, negociação com compradores e decisão estratégica de venda. Especialistas alertam que a oferta global de milho segue firme, mantendo preços em patamares moderados, o que exige eficiência operacional máxima para garantir margem positiva. Redução de custos de colheita, secagem eficiente e negociação coletiva via cooperativas são caminhos para melhorar rentabilidade. A soja mantém trajetória de relativa estabilidade nas cotações nacionais e internacionais, refletindo o equilíbrio entre oferta residual de produtores em liquidação de safra 2025/2026 e demanda global contínua. Nos mercados de Chicago, os contratos futuros oscilam em faixas estreitas, sem grandes movimentos de alta ou baixa, sugerindo o mercado em fase de consolidação de preços. No mercado físico brasileiro, o indicador CPEA/Exalc para Paranaguá continua próximo a R$ 127 a saca de 60 quilos, com pequenas variações diárias refletindo negociações pontuais entre exportadores e produtores com soja em estoque. A estabilidade é favorável para planejamento, mas limitante para produtores que esperam valorização significativa. Neste cenário, especialistas recomendam gerenciamento rigoroso de margens de lucro, evitando decisões precipitadas por pequenas variações de preço. Para produtores de Rondônia e Acre com soja armazenada, a orientação é buscar melhor timing de comercialização sem pressão de venda, considerar proteção de preços via instrumentos de hedge, quando possível, e focar em redução de custos operacionais para manter margens positivas. A demanda global por soja brasileira permanece firme, principalmente da Ásia, sugerindo que preços devem se manter em patamares moderados nos próximos meses. Quem conseguir vender com margem positiva, ainda que modesta, está garantindo lucro em ambiente de incerteza macroeconômica global. Uma transformação estrutural está em curso no agronegócio brasileiro. A partir de 2026, com força total, a exigência de regularização ambiental para acesso a crédito rural com recursos públicos redefine o mapa de quem consegue financiar produção e investimento no campo. Propriedades rurais que não estejam regularizadas junto aos órgãos ambientais não poderão acessar linhas de crédito do Banco Central, Banco do Brasil, Caixa Econômica ou outros programas com recursos públicos. O Banco Central implementou fiscalização por satélite, cruzando dados de imagens orbitais com registros de regularização fundiária e ambiental em bases de dados oficiais. Essa metodologia permite identificar propriedades com problemas de conformidade ambiental antes mesmo da análise de crédito, travando automaticamente linhas de financiamento. Para pequenos e médios produtores, isso significa necessidade urgente de regularizar propriedades junto ao INCRA, órgãos ambientais estaduais e municipais, e estar em dia com tributos. A transformação é profunda porque conecta duas agendas historicamente separadas: crédito agrícola e compliance ambiental. Produtores que conseguem regularizar propriedades ganham acesso a crédito, enquanto aqueles que adiam enfrentam travamento de financiamentos, impossibilidade de expandir produção e pressão de custos crescentes. Para Rondônia e Acre, regiões que enfrentam pressão de monitoramento ambiental mais rigoroso, a regularização é ainda mais urgente. Cooperativas e associações devem auxiliar pequenos produtores a navegar esse novo arcabouço regulatório. E assim encerramos mais uma edição do Bom Dia Agro. Obrigado pela sua companhia. Continue ligado na Rádio Boa Safra. Informação, música e a força do agro no ar. Você está ouvindo Bom Dia Agro. Boa Safra, a rádio que leva o agro até você. Apoio Copas. Qualidade e tecnologia em insumos para o seu campo. Rádio Boa Safra. Informação que fortalece o agro.